É uma boa pergunta e de difícil resposta, Colombo. O presidente diz que tem defeitos em todo mundo. Não é isso, presidente Lula. Nós temos uma ditadura na Venezuela, depois falaremos da Nicarágua, né? Nós estamos falando da Venezuela, que não é um defeito, é uma ditadura, que fez com que milhões de venezuelanos fossem obrigados a sair do país, ou indo para os Estados Unidos, para a Colômbia, Chile, Peru, Brasil, etc. Né? Então, portanto, não é um defeito, é uma ditadura. Segundo, o que a pré-candidata diz é verdade, ou seja, houve uma redefinição dos distritos de tal forma para favorecer numa eleição parlamentar o Nicolás Maduro. Então, para ter eleições livres e transparentes, é necessário que os distritos sejam divididos da forma como era anteriormente. Terceiro, a Venezuela foi, durante um período para nós brasileiros, uma referência. Desde a queda da ditadura, a partir de 1958, com os democratas cristãos, lembrar de Rafael Caldeira, por exemplo, foi muito importante aqui para o Brasil, para o Chile, Eduardo Frei, para a democracia cristã aqui, Franco Montoro, entre outros, etc. Então, a questão que passa pela Venezuela, há um outro ponto. Há uma cláusula no Tratado do Mercosul da democracia. Não pode fazer parte do Mercosul um governo, né, que tem um regime antidemocrático. Então, usando uma expressão mais popular, passar o pano não resolve o problema, tem de enfrentá-lo. E o presidente Lula, nesse caso, para minha estranheza, ele deve estar mal informado, porque todo mundo sabe quem é essa senhora candidata, né? Ele pode receber um release antes da reunião e ele tem gente muito competente no Itamaraty para tal. Portanto, nada justifica essa posição. Primeiro, ele não ganha externamente apoio de ninguém, né, dos países democráticos. 2, internamente, ele se enfraquece muito. 3, a nossa questão com a Venezuela é política e é econômica também, né? Já que a Venezuela tem uma dívida para com o Brasil e precisa pagar essa dívida. E por fim, a questão do Uruguai, antes de entrar, eu sei, a posteriori nós vamos falar da Nicarágua, mas a questão do Uruguai, eu entendo a posição do presidente do Uruguai. O Uruguai está espremido entre dois gigantes, e não é de hoje, desde o século XIX, quando ele se libertou do Brasil, era a antiga província cisplatina, né? Numa longa guerra contra o Brasil, o Império do Brasil. E ficou espremido entre a Argentina e o Brasil. O Uruguai tem os seus interesses estratégicos. Teve problemas com a Argentina, na época dos Kirchner, com a questão das indústrias papeleiras, né? E tem várias questões que o Uruguai quer fazer um acordo bilateral com a China. Nesse caso, ele teria de sair do Mercosul, não poderia ser um membro permanente, né? Então, são questões complicadas que é necessário entender os outros. E, por fim, pode ser que o presidente uruguaio também esteja usando uma cartada. Ele é um hábil político, o pai dele foi presidente também do Uruguai. É uma família que está lá na política há muito tempo, que ele está usando essa questão política do desgaste do presidente Lula em relação aqui na América do Sul à Venezuela, para dar mais força à sua reivindicação econômica. Ele quer ter mais elasticidade na possibilidade de ter acordos, por exemplo, bilaterais com a China. Então, para fechar, é uma questão muito complexa e o Lula só perde, porque todo mundo sabe que as eleições elas são fraudadas, né? Que temos uma ditadura, portanto, não é um defeito, uma ditadura como nós nunca tivemos na Venezuela uma ditadura. Eu estou tentando me lembrar porque já teve várias ditaduras, o Gomes, etc. Mas o Pérez Jiménez, mas essa é a ditadura mais longa da história do século XX e XXI da Venezuela e não dá para passar o pano nisso.